como você já deve ter notado, eu tendo a falar baixo. Se isso se repetir, vai se repetir, faça um aceno do tipo, não estou ouvindo, eu levanto a voz. De maneira, eu queria agradecer o convite para estar aqui. Acho que é uma professora grande da Comissão Organizadora que está aqui presente. É sempre um prazer visitar os melhores centros para pesquisa, desenvolvimento ligados ao ensino de física, principalmente numa oportunidade como essa, que um número tão grande de professores se reúne. O que eu vou falar aqui durante esse mini curso é sobre uma tentativa de desenvolver uma abordagem da mecânica quântica que eu chamaria, de quase conceitual, a mais conceitual possível. Essa abordagem é, na verdade, um experimento didático. Você não são as primeiras cobaias desse experimento. Na verdade, ele já está sendo testado, implementado há alguns anos em cursos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tanto de licenciatura quanto de mestrado para professores. Para entender a natureza dessa abordagem, desse experimento, vale a pena lembrar um pouco sobre as dificuldades que a gente encontra quando tenta ensinar, e principalmente quando tenta aprender a mecânica quântica. Essas dificuldades são múltiplas, podem ser classificadas de maneira um pouco arbitrária em dificuldades que envolvem os conceitos da mecânica quântica e dificuldades que envolvem a matemática utilizada pela mecânica quântica. Essa é uma divisão um pouco arbitrária, porque essas coisas tendem a se misturar. Essa lista não é exaustiva e certamente existem dificuldades outras que envolvem a aprendizagem de qualquer assunto, não apenas da mecânica quântica. Eu estou restringindo as coisas que são focadas nos aspectos do ensino e aprendizagem de mecânica quântica. Essas dificuldades, algumas das que estão aqui, dizem respeito aos conceitos envolvidos na compreensão da mecânica quântica. São conceitos novos, pouco intuitivos, na verdade nada intuitivos, desafiam até a formulação de modelos mentais que descrevem minimamente bem. Envolve coisas como, por exemplo, que é uma superposição quântica. Como a gente vai ver, objetos quânticos podem ocupar, digamos assim, 2 lugares ao mesmo tempo. O que isso significa? Qual é o significado da chamada superposição quântica? Como é que essa mochila pode estar ao mesmo tempo do lado esquerdo e do lado direito da mesa? Claro que ela só está do lado esquerdo, do lado esquerdo. O que significaria, e isso aconteceria se ela fosse um objeto quântico, estar aqui e ali ao mesmo tempo? Uma dificuldade conceitual semelhante acontece com o conceito de probabilidade utilizado na mecânica quântica. Em geral, quando a gente usa probabilidade no nosso dia a dia, ela é um recurso para, digamos, suprir uma falta de informação sobre o que está acontecendo. Se eu jogo uma moeda para cima, eu não sei se vai dar cara ou coroa, porque eu não tenho detalhes sobre a condição inicial dela, sobre a própria dinâmica dela, e eu reduzo todas essas complicações a uma afirmação do tipo: é impossível prever o que vai acontecer, o melhor que eu posso fazer é dar algumas probabilidades. Essas probabilidades refletem a minha falta de informação sobre algo.
condições iniciais e a dinâmica da moeda. A mecânica quântica, como nós veremos, ela é muito mais profunda. Apesar de nós sabermos tudo o que é possível saber sobre um sistema, nós ainda assim não seremos capazes de fazer previsões deterministas sobre o futuro dele. Então, não é uma falta de informação subjetiva a uma moeda. Por exemplo, se uma moeda me parece simétrica, cara e coroa parecem iguais, eu diria que tem 50% da cara ou coroa no lançamento. Isso reflete a minha falta de informação sobre a moeda. Mas alguém que saiba que essa moeda está magnetizada de alguma maneira, tem um campo magnético muito forte na região onde ela é jogada, poderia usar essa informação para dizer que a probabilidade da cara é muito maior que da coroa, porque o campo magnético favoreceria o cara e não o coroa. Então, depende da informação que uma pessoa tem, o tipo de probabilidade que ela usa, nesse sentido ela é subjetiva. A gente vai ver que na mecânica quântica essa subjetividade não ocorre. Se nós tivermos tudo o que é possível saber sobre um sistema, mesmo assim nós não saberemos fazer previsões deterministas. O conceito de complementaridade também é famosa, e talvez o termo seja famigerada, dualidade onda partícula. O que significa isso? É possível dar um significado um pouco mais preciso àquelas descrições tão ambíguas de sistemas quânticos, do tipo, uma hora se comporta como onda, uma hora se comporta como partícula. É possível criar um arcabouço lógico para isso? O papel que o princípio da incerteza desempenha nesse arcabouço. O chamado problema da medida, da mecânica quântica. A gente vai ver, a mecânica quântica tem, no fundo, duas dinâmicas. Uma quando a gente não está olhando para o sistema, e outra quando a gente olha, quando a gente faz uma medida. Como é possível um sistema ter duas dinâmicas distintas, separadas por algo tão arbitrário, né? Estar ou não estar olhando. Quem está olhando? O que é um aparelho de medida? Isso também está ligado à questão de como o mundo quântico se conecta ao mundo clássico das nossas experiências. Outra questão conceitual profunda, importante na mecânica quântica. Há uma realidade alheia, faz sentido falar em uma realidade alheia à observação? Uma observação revela algo que já existia ou cria esse algo? A questão do realismo. Essa questão do realismo está profundamente ligada a uma outra questão chamada localidade. Será que alguma observação feita em outra galáxia é capaz de alterar uma observação feita aqui na Terra? Eles estão profundamente ligados. Ou seja, há um conjunto de conceitos profundos, profundamente diferentes na mecânica quântica. A gente vai explorar isso tudo, não se assustem. A ideia de que eu estou supondo que vocês entendam tudo no momento. Tá? Mas existe um conjunto de conceitos na mecânica quântica que são profundamente diferentes daqueles que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia. Essas diferenças vão além daquelas que nós já encontramos ao aprender física. Não é como usar conceitos aristotélicos, depois passar para conceitos newtonianos. Um salto imensamente maior. Nosso próprio conceito de realidade fica em jogo. Essas dificuldades aqui se somam no curso tradicional de mecânica quântica a dificuldades matemáticas. Porque a matemática da mecânica quântica envolve vetores, até aí tudo bem, todo mundo sabe que vetores. Envolve números complexos, ok. Envolve espaços vetoriais complexos, um pouco mais esquisito. Né? Então, o espaço vetorial, as coordenadas do vetor são números complexos. Como é que eu defino um produto escalar numa situação complexa? Um pouco mais delicado. E vai em frente, coisas como operadores, autovalores, autovetores aparecem. Isso já é algo que mesmo que quem tem familiaridade com vetores e números complexos já pode ter uma dificuldade de absorver rapidamente.
E quando a gente vê que a mecânica quântica envolve espaços vetoriais de dimensão infinita, e os operadores podem envolver derivadas, e que seus autovetores, suas autofunções, são uma quantidade enorme de funções especiais que a física matemática estudou ao longo dos séculos, isso tudo se torna um conjunto um tanto assustador de ferramentas matemáticas que têm que ser rapidamente dominadas para quem quer ganhar um domínio operacional sobre a mecânica quântica. O que acontece num curso tradicional de mecânica quântica é que, como essas dificuldades aqui são muito prementes, né? Fica aí na prova isso aqui. A maioria dos alunos, estimulados pela maioria dos professores, inclusive, e do meu ponto de vista corretamente, foca a sua atenção na superação dessas dificuldades. Isso aqui fica para depois. No dia que o aluno tiver domínio operacional sobre a matemática da mecânica quântica e como utilizá-la para resolver problemas quânticos, espera-se ele dará atenção a esses problemas. Isso é claro, muitas vezes acontece, mas também é claro que muitas vezes não acontece. Os próprios livros, manuais de mecânica quântica, tendem a estimular a superação dessas dificuldades e a reduzir ao máximo, às vezes a ponto de não mencionar alguns desses pontos. Isso provavelmente é uma atitude sábia e certamente baseada na experiência de incontáveis cursos de mecânica quântica para futuros físicos profissionais. E não é meu propósito dizer que isso é um caminho errado se você está educando um futuro físico profissional. Eu já tenho minhas dúvidas se se o foco nisso, em detrimento disso, é a atitude correta se eu estou formando um futuro professor de física no ensino médio. Nesse caso, um domínio operacional sobre a mecânica quântica nunca será exercitado por ele. Não vai precisar calcular uma seção de choque, calcular um espectro de energias. Em situações simples de valor pedagógico, certamente, mas um grau de proficiência que é necessário em um físico profissional, certamente não, a não ser que esteja em transição para transformar-se num pesquisador em física. Por outro lado, nesse tipo de problema, mereceria uma atenção de um futuro professor que queira tratar os seus alunos, e certamente vamos conhecer o que realmente é a mecânica quântica e em que ela se diferencia da física clássica. Eu estou convencido, e esse é o objetivo do curso que eu tenho desenvolvido para licenciatura e para professores já formados em física, que essa discussão aqui tem para esse público muito mais valor do que essa. A questão é, claro, como levá-las em conjunto. É possível diminuir isso aqui e, com o tempo economizado, com a atenção mais focada, se debruçar sobre esses problemas? O experimento didático que eu fui me referi no início é esse. Tá? É uma tentativa de expor os princípios básicos da mecânica quântica, reduzindo isto aqui ao máximo. Na verdade, eu vou supor que vocês sabem o que são vetores. Os vetorzinhos, tá? Sistemática. Vou supor que vocês tenham algum domínio sobre o que sejam os complexos de um. Termo que eu vou supor que poderia ser explicado meia hora. Não vou fazer isso porque seria meia hora tirada dos outros tempos, mas uma situação mais confortável em termos de tempo seria possível. E não vou mencionar nada aqui dentro. Só por isso aqui será possível expor os princípios da mecânica quântica tal como eles realmente são, sem esconder nada.
tal forma a poder abordar essas questões centrais. Essa é a tentativa, né? Esse é o experimento. Como todo experimento, eu espero, né, ter uma ideia se ele é bem sucedido ou não. Né? Vocês são parte essencial dessa resposta. Eu espero que a cada dúvida, a cada incompreensão, vocês me interrompam com perguntas, não deixem perguntas para o final, para se acumular de tal forma que se tornem quase inúteis. Então, fiquem à vontade para me interromper a cada momento com qualquer pergunta. Não existem perguntas tolas, podem existir respostas tolas. Então, perguntas tolas não se assustem. Não existe. Enfim. Vamos lá. Só, talvez complementando, isso certamente não esgota a lista de conceitos difíceis da matemática, nem a lista de dificuldades matemáticas. Por exemplo, eu falei aqui das diferentes interpretações da mecânica quântica. No fundo, existem diferentes interpretações por causa das dificuldades aqui de cima. A discussão que eu vou fazer bastante agnóstico com relação a qualquer interpretação que eu o que é sinônimo dizer, eu vou escrever a interpretação canônica chamada interpretação canônica. Aqui também, certamente, a dificuldade não para aqui. Qualquer matemático vai dizer que o que a gente chama de matemática é uma falcatrua. Matemática de verdade, a mecânica chama-se análise funcional. Né? Eles terão razão do ponto de vista matemático, do ponto de vista do universo. Mas, enfim. É claro que as dificuldades para o ensino e para a aprendizagem da mecânica quântica são notadas há muito tempo. Existe alguma literatura, não muito extensa, surpreendentemente não muito extensa, sobre isso. Tem aqui alguns artigos, obviamente essa lista aqui não está para ser criada, essa aqui é livre. Está aqui embaixo para quem quiser uma lista razoável de artigos sobre ensino e aprendizagem mecânica quântica, poderia consultar esse material que vai estar disponível na internet ou pode ser impresso, se você desejar. Existem também simulações para computador, onde alguns fenômenos quânticos mais estranhos, destrutivos também, podem ser manipulados. Né? Existe uma feita aqui no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que esse interferômetro de Marzender vai ser a ferramenta central na discussão que eu vou fazer em seguida. Existe um programa muito bom, né? Desenvolvido pelo Fernando e pela Sandra, que pode ser taxado aqui do Rio Grande do Sul. A Universidade de Colorado tem alguns programas muito interessantes para essa mecânica quântica, em particular um para a simulação da experiência de Stern-Gerlach, muito interessante. Uma outra simulação da mesma experiência que você encontrando aqui. Essa aqui é muito mais flexível que essa. E um conjunto de programas, alguns muito bons, alguns nem tanto, acho que podem ter interesse também para ser encontrado. Indo para o que eu vou falar propriamente dito, nessas aulas, né? O sumário dessas aulas está aqui em destaque. Tá? Eu vou começar discutindo, não a mecânica quântica, mas alguns dos fenômenos que não apenas levaram a mecânica quântica, fizeram mais do que isso. Mostraram que a estranheza da mecânica quântica é inevitável. A mecânica quântica não é estranha, não é pouco familiar, porque foi inventada por físicos que tinham apelo à excentricidade. O excêntrico, no caso aí, não são os físicos, é a natureza. Há um conjunto de fenômenos que eu vou descrever aqui que desafia de maneira profunda, irrecorrível, as nossas noções mais elementares do senso comum. Como a
descrever esses fenômenos numa tentativa de convencê-los de que a mecânica quântica não é uma excentricidade intelectual, é uma excentricidade da própria natureza. Em seguida, eu vou descrever esses princípios, utilizando, como eu disse, uma abordagem que restringe a matemática necessária da maneira restringe o mais possível a matemática, sem sacrificar o enunciado e a compreensão desses princípios, até, aliás, ao contrário, como eu disse aqui, talvez até tornando mais claro os conceitos desses princípios. Vou fazer algumas aplicações deles a alguns sistemas quânticos, basicamente os sistemas que eu terei apresentado aqui. Eu vou descrevê-los usando os princípios que estão aqui. Em seguida, vou falar de alguns fenômenos muito característicos, previstos por essa teoria. O mais notável é chamado emaranhamento. E vou mostrar como o emaranhamento permite nos colocar em dúvida até a nossa própria concepção de realidade. E como essa dúvida se reflete em aspectos como, vou definir claramente, de contextualidade, da localidade, a partir da nossa discussão final. Por falta de tempo, eu não farei aquilo que eu costumo fazer no curso de um semestre, né? Presidênticas. E aí começar a formular, a partir dessa formulação, dessa abordagem um pouco matemática, a formulação usual da mecânica quântica. Como tendo entendido isso, fica mais fácil produzir um produto escalar que é ainda muito complexo. Operadores, etc. E aí, tratar a mecânica quântica em movimento, em uma direção. Os cursos introdutórios da mecânica quântica começam por aqui. Isso aqui é o final. Há uma inversão que eu creio extremamente produtivo em certos contextos. Bom, então vamos discutir os fenômenos quânticos, né? Se a mecânica quântica funcionasse no mundo macroscópico, isso aqui aconteceria, né? Objetos localizados, né? De repente se tornam deslocalizados, atravessam barreiras aparentemente intransponíveis. Esse cartoon foi feito pelo autor da família Adams, seriado, bastante mecânica. E o primeiro fenômeno, o primeiro experimento que eu vou descrever, envolve o comportamento da luz. Esse experimento está esquematizado aqui. Eu tenho um feixe luminoso muito fraquinho, que significa pouco intenso, muito fraco, vou descrever melhor já. Tenho aqui um objeto que a gente chama de um semi-espelho. Na verdade, qualquer vidro é um semi-espelho. Quem já se olhou, quem já olhou para um vidro, principalmente de noite, de uma janela, né, terá visto superpostos um reflexo seu e o que está do outro lado. Já não é mais fácil de noite porque não entra tanta luz, então a reflexão fica mais visível. Qualquer vidro reflete e transmite a luz que chega nele. Quando isso é feito com um pouco mais de cuidado, de modo a dosar exatamente quanto passa e quanto é refletido, a gente chama isso de um semi-espelho. Então, vamos supor que tem um semi-espelho aqui que permite que 50% da intensidade luminosa seja transmitida e 50% seja refletida. Aqui eu tenho os espelhos que refletem de verdade, refletem toda a luz, né? E jogam essa luz em dois detetores. Isso é um detetor que toda vez que chega a luz nele, ele faz pico. Apita toda vez que a luz chega nele. Esses espelhos estão aqui só por conveniência do que vem a seguir. Né? Na verdade, eu podia colocar esses detetores aqui e aqui sem nenhum prejuízo.
Mas eu vou utilizar essa montagem mais tarde, que será o interferômetro, só que não é o interferômetro. Então, ela já está semi-pronta aqui. O que acontece se eu faço isso? Boto uma luz aqui muito fraquinha, muito fraca. Qual será a resposta desses detetores? Isso é um experimento. Um experimento que, como eu vou mostrar ao final, foi feito. Não é um experimento imaginário. O resultado dele é o seguinte: se essa luz é bem fraca, ou esse detetor apita, ou esse detetor apita. Nunca ao mesmo tempo. Nunca os dois apitam ao mesmo tempo. 50% das vezes esse aqui vai disparar, as outras 50% esse aqui dispara. Mas 0% os dois disparam simultaneamente. Qual vai disparar da próxima vez, ninguém sabe. Impossível prever. Pode dar esse aqui, depois esse de novo, depois esse de novo, depois esse, depois dois, três. Se eu fizer um monte de vezes, mais ou menos metade estará nesse caso, a outra metade estará nesse. Isso é um resultado experimental. Aplicação esquematizada, claro que o experimento é um pouco mais complexo que isso. Eu vou mostrar o experimento daqui a pouco, mas vamos reduzir a essência. Se a luz fosse uma onda, como é que a gente entenderia isso? Não entenderia. Uma onda faria ao chegar no semi-espelho. E se dividiria em dois componentes. Essa aqui com metade da intensidade e essa aqui com a outra metade. Aí essa vem, bate aqui, segue para cá. Essa vem, bate aqui, segue para cá. Os dois vão apitar simultaneamente. Pelo menos enquanto esses dois caminhos não forem muito diferentes. Que eu sempre posso controlar. Se a luz é uma onda, eu devia ter sempre os dois apitando. Então isso nunca acontece. Então, apesar de até não é. Se a luz for composta por partículas, é trivial explicar isso. Imagina que a luz é uma pequena bolinha, né? Um monte de pequenas bolinhas. Esse feixe é bem fraquinho, entra uma de cada vez. Essa ideia de fraquinho. Né? Vai entrar uma bolinha dessa de cada vez. Né? Quando uma bolinha dessas encontra um semi-espelho, o que é que ela faz? Bom, ela tem, digamos, ela joga um cara ou coroa. Se dá cara, ela passa, se dá coroa, ela sobe. Ou ela passa e chega aqui, ou ela é refletida e chega aqui. Não pode acontecer as duas coisas. Ou ela vai por um caminho, ou vai por outro. Não pode ter os dois. Se a luz é feita por partículas, a gente entende aquele resultado experimental, insisto, facilmente. Está aqui a explicação. Ou seja, chegamos à conclusão, devido àquele resultado experimental, a luz é composta por partículas. O dinheiro, né? Existe, os fótons. E quando o detetor dispara, simplesmente revela, né? LED, o caminho que a luz seguiu. Se esse dispara, a luz seguiu o que eu chamei de caminho 1. Se esse dispara, a luz seguiu o caminho 2. Eu chamei isso aqui de 1 e 2. Tá? Ou chamei isso aqui de caminho 1 e 2. Já vou alertando que essa conclusão vai ser revista já já. Tá? Mas é inevitável a luz daquele experimento. A luz não é uma onda, é claro. Também não é uma partícula. Né? Como parece aqui. Também uma das duas coisas. É o resultado final da história. Mas até aqui parece que a ideia de onda afundou de maneira inapelável nesse experimento. O experimento foi feito. Curiosamente, isso foi feito em 1986. Por quê? Porque é terrivelmente difícil fazer uma fonte
fraca o suficiente para que essa anticoincidência entre os dois detetores, coincidência seria os dois apitarem ao mesmo tempo, anticoincidência para que essa anticoincidência fosse percebida. Né? A fonte de luz usada por esses três franceses, né, era basicamente um átomo de cálcio que, ao ser excitado por esse estado aqui, decaía emitindo luz com essa frequência, depois decaía de novo emitindo luz com essa outra frequência. Daqui para cá demorava cerca de 5 nanosegundos. Então, controlando quantos átomos eram excitados na fonte luminosa, essa é uma fonte luminosa, eu podia controlar a intensidade dela. O experimento deste está aqui. É basicamente o que eu desenhei antes. Está aqui os dois detetores, PM, quer dizer, fotomultiplicador. São aqueles detetores. Tá? Ele chamou de 1 e 2, chamaram essa figura do artigo dele, chamaram de refletido e transmitido. Tá? Deixa eu botar os espelhos aqui, mas já eles mesmo vão botar. Eu já coloquei isso. Mas a ideia do experimento deles é a seguinte: aquele primeiro fóton que era emitido, a primeira luz que era emitida, né, era detectada aqui, de modo que o aparato experimental sabia que daqui mais ou menos 5 nanosegundos sairia um outro fóton na direção oposta. Tá? Então, o que é que o detetor que pegava essa primeira luz fazia? Avisava um outro conjunto de detetores que eles deviam esperar em cerca de 5 nanosegundos em média, né, um impulso luminoso vindo nessa direção. Então, esse detetor era ligado por um certo tempo, mais ou menos o dobro daqueles 5 nanosegundos, 9 nanosegundos. Então, qualquer coisa que chegasse aqui 9 nanosegundos depois desse cara saber que o fóton de luz chegou ali, né, era detectado. Então, aqui, se a luz era refletida, esse cara apitava. Se era transmitido, esse cara apitava. Se as duas coisas aconteciam ao mesmo tempo, que é o modelo ondulatório de espelhamento, né? Esse sujeito aqui, que media quantas coincidências havia entre a reflexão e a transmissão, apitava. Não era ninguém apita, só ficava registrado numa fita de computador. Tá? Eu não vou descrever em detalhe o resultado experimental, mas pensa nisso aqui como a intensidade da luz. Esse eixo aqui é a intensidade da luz. Isso aqui é a probabilidade de haver uma coincidência entre aqueles dois detetores. Repito, se a luz é uma onda, essa probabilidade era alta. No caso aqui seria 1. Se era uma partícula, ele ia ser 0. À medida que o feixe luminoso vai ficando mais fraco, eu vou encontrando o resultado incompreensível dentro do contexto ondulatório e facilmente compreensível dentro do contexto muscular. Por que você encontra aqui muitas coincidências? Se o feixe é muito intenso, entra 2, 3, 4, 5 fótons ao mesmo tempo dentro daquela janelinha. Tá? Pode cair outros átomos enquanto aquela janela de tempo está ligada. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos o número de átomos que decaem dentro daquela janela de tempo. Quando fica muito menor que 1, a probabilidade de 2, 3 ou mais decaírem dentro daquele tempo fica pequena e coincidências acidentais desaparecem. Então, quando eu falo feixe pouco intenso, eu estou falando disso. Tá? Não gostaria que vocês perdessem muito tempo tentando entender isso aqui, os detalhes disso aqui. O ponto é, isso aqui foi nítido. Aquilo que eu disse antes foi nítido. Em particular, essa medida é talvez a evidência mais simples possível de que fótons existem. Toda vez que a gente quer introduzir a ideia de fótons, seja para um curso introdutório, universitário, ou às vezes até no ensino médio, a gente vai ao velho efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico, historicamente, apresentado como a origem experimental da ideia de fóton,
mas ele é relativamente elaborado, principalmente no ensino médio. Tá? Falar de energia, relação entre energia e frequência, etc. Aqui a gente tem um experimento que é obviamente incompatível com a ideia de onda e obviamente compatível com a ideia de partícula. Você vai falar de frequência, energia, absorção de fóton pela elétron. Essa talvez seja a evidência mais simples de que fótons existem. Acho que a luz não é exatamente o que a gente pensava que era no final do século XIX. Né? Aliás, né, se a gente for, digamos, ter o pedantismo, né, fótons não são necessários para explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ao contrário do que está em inúmeros livros-textos, inúmeras aulas, inclusive algumas que eu já li, né, não é necessário para explicar o efeito fotoelétrico. Você precisa de mecânica quântica, claro. Né? O efeito fotoelétrico tem lá a resposta experimental para os coeficientes de Abordagem, a constante de Planck. Mas você sabe que a mecânica quântica colocada no elétron, não na luz, tudo aquilo sabe. Isso foi mostrado pela primeira vez em 1927 pelo Big Beck, um físico austríaco que fugiu do nazismo, foi para a Argentina, depois foi para o Brasil, né? Trabalhou muito tempo no CBPF no Rio de Janeiro. O Big Beck demonstrou isso praticamente no ano de nascimento da mecânica quântica. E também no mesmo ano, Schrödinger mostrou que isso aqui era um efeito cômputo, necessita da ideia de fóton. Novamente, ao contrário do que a gente costuma falar. Né? Desde que você trata o elétron de acordo com a mecânica quântica, a luz pode ser tratada classicamente. Esse experimento de anticoincidência foi um dos primeiros experimentos, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros experimentos a revelar claramente a necessidade de se reinterpretar a natureza ondulatória da luz do vista da mecânica quântica. É curioso que ele é de 1886. Ok, primeiro experimento. Agora vou fazer um segundo experimento, também realizado, também no final vou mostrar o resultado experimental dele. Agora a gente já sabe o que é um feixe complementar. É um feixe que fóton a fóton, a luz entra, isso que a gente chama de um interferômetro, mais especificamente um interferômetro Marzen. Tá? A diferença para o esquema anterior se deve única e exclusivamente a um segundo semi-espelho. Por isso que eu tinha feito essa desenho já complicado desde o início. Para tornar claro que é só colocar um segundo espelho aqui como ele. O que esse segundo semi-espelho faz? Vamos pensar em termos de fóton? Vamos pensar. Se o fóton vem por aqui, né, bate aqui, 50% para cá, 50% para cá. Se ele for por aqui, ele aqui, 50% para cá, 50% para lá. Metade dessa metade, né? 50% aqui, 50% aqui. Tá? Esse é o que esse segundo semi-espelho faz. Pensaríamos nós. Não é. Mas, desculpa, eu devia ter falado isso antes. Antes de dizer o que acontece ali, vamos fazer um outro experimento. Um experimento preliminar. Tá? Vou falar isso um pouco mais cedo. Esse experimento preliminar é feito bloqueando um dos braços daquele interferômetro. Aparelho, tá bom. O resultado dele é 50%. Metade dos fótons que vem para aqui, da luz que vem para cá, morre aqui. Se eu botasse um detector aqui, 50% dos pulsos luminosos que entravam aqui seriam registrados nesse detector. A outra metade se divide em duas partes iguais. 25% para cá e 25% para cá. Ou seja, ok? Fácil de entender, né? O fóton chega aqui, joga cara o coroa, deu cara e vem, bate na parede. Deu coroa e vem, joga cara o coroa de novo, metade para cá, metade para lá.
Perfeito. São resultados experimentados. Né? Mesma coisa se eu interromper o outro braço do interferômetro. Na verdade, é exatamente a mesma situação. Você descreveu aí. Os dois resultados, como já descrevi, são fáceis de entender as partículas. Esse caminho aqui. Metade das partículas faz isso. A outra metade faz ou isso ou isso. Nada de novo. No fundo, isso aqui é a mesma experiência que eu descrevi antes. Tem dois semi-espelhos e um só tipo. Nada de profundamente. Se a gente voltar ao interferômetro, né, agora eu não tenho mais nenhum obstáculo, o que acontece com esses detetores? Isso aqui. Nenhum fóton chega aqui. Todos chegam aqui. Isso repito, é um fato experimental. É um pouco simplificado, mas é um fato experimental. Isso não dá para entender, né, com fótons seguindo caminhos. Né? Aqui, né, vem por baixo. Né? Então aqui, metade de chance de vir para cá, metade de chance de vir para cá. Por que ele nunca vem para cá? Então, vem por cima. Chegou aqui. Metade de chance de vir para cá, metade de chance de vir para cá. Por que ele nunca vem? Porque entraram dois fótons, aí quando eles chegam aqui, um bate o cotovelo no outro e acaba indo os dois para cima. Para isso, esse feixe aqui é bem fraquinho, de modo que ninguém acotovela ninguém. Como entender a inexistência e disparos desse detetor pensando que são bolinhas que jogam cara e coroa em cada um desses espelhos, né? Realmente eu expliquei isso, né? Eu acabei de falar, né? Como é que eu posso entender 0% aqui se os fótons que vierem por aqui teriam metade deles chegaria aqui e os fótons que fizeram esse caminho, metade deles chegaria aqui. Uma bolinha ou faz isso ou faz isso. Se ela fez isso, chega aqui. Se ela fez isso, chega aqui. Vamos tentar formalizar isso um pouco melhor. Vou propor algo chamado de proposição A pelo Feynman. Não sei por que ele chamou de A, porque não tinha nenhuma B, nenhuma C, nenhuma D. Eu também eu botei A em homenagem ao Feynman. Tá? Para eu pensar que eu estava plagiando ele. Deixa bem claro. Tanto a proposição quanto as consequências, quanto o próprio nome. Então, nas primeiras páginas de um texto que é a leitura praticamente obrigatória para qualquer físico ou professor de física. A proposição é a seguinte. Hipótese. Cada fóton, cada partícula, vai ou pelo caminho 1 ou pelo caminho 2. É o que a gente espera de uma partícula. O ponto localizado está ou aqui ou aqui. São corpos localizados. Ou caminho do corpo. Se isso é verdade, qual é a consequência dessa hipótese? Né? Que o número de partículas que chega num certo detetor vai ser o número de partículas que chegou lá vindo pelo caminho 1, mais o número de partículas que chegou lá vindo pelo caminho 2. Quantas partículas chegam aqui? Acho que fizeram isso, mas acho que fizeram isso. Nada pode ser mais lógico, simples. Né? Se eu dividir esse número de partículas que chega no detetor pelo número total de partículas que entram no interferômetro, eu tenho probabilidade. Né? Então, a probabilidade da partícula chegar no certo detetor, quantos por cento do número total, vai ser a percentagem que chegou lá vindo pelo caminho 1 mais a percentagem que chegou lá vindo pelo caminho 2. Isso é uma consequência lógica inevitável dessa proposição.
A não ser que a gente queira desafiar isso, até já foi feito. Né? O tipo de lógica utilizado aqui, como refutar esse raciocínio. Vamos ver a consequência, né? A gente já sabe que deu errado, né? A probabilidade da partícula chegar no detetor 1 vindo pelo caminho 1, a gente já mediu. Isso não é só uma hipótese, é medida. Por isso que tinha esse experimento preliminar. Né? Isso é um experimento. Qual a probabilidade da partícula chegar aqui pelo caminho 1? Uma coisa do caminho 2. Isso aqui é resultado experimental, isso aqui é resultado experimental, e isso aqui é um resultado experimental obtido pelo interferômetro. Isso não é a soma disso. Mesma coisa vindo pelo caminho 2. Experimento, experimento. Né? O ciclo é 25 não dá certo. Ou seja, é falso dizer que o fóton seguiu ou por um caminho ou por outro. Se isso aqui fosse um fóton, seria falso dizer que está vendo aqui. É tão importante que vale a pena repetir. Afirmativos. Fóton seguir ou o caminho 1 ou o caminho 2 é falso. A melhor parte do texto, essa proposição é feita, você encontra essa afirmativa. O fenômeno que leva, né, a essa conclusão, as medidas que levam a essa conclusão, os experimentos que levam a essa conclusão, esse fenômeno é impossível, absolutamente impossível de explicar em qualquer forma clássica. E traz em si o coração da literatura textual, talvez não traduzido da melhor maneira possível do fato. Talvez haja um pouco de exagero aqui no entender o coração. A mecânica quântica talvez tenha dois corações. O outro é emaranhamento. Mas a gente vai decidir sobre isso mais à frente. Tá? Ou se quiser, talvez seja isso que eu faria pensar, o emaranhamento em certo sentido é consequência. Isso aí teria razão. Tá? Bom. Se quiser colocar isso de uma maneira um pouco mais sistemática, o que diabo está acontecendo? Né? Imaginar aqui uma espécie de diagrama lógico, diagrama de conjunto, né? De elementos que poderiam, né, estar em um certo conjunto, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Né? Aqui dentro, a afirmativa 1 é verdadeira, se está aqui fora ela é falsa. Né? Seguiu pelo caminho 1, verdadeiro. Não seguiu pelo caminho 1, falso. Tá? Então, o que quer dizer o fóton seguiu ou por um ou por outro caminho? Esses ou são exclusivos, por isso que eu boto ou por. Né? Quer dizer que essa região aqui, né, está em marrom claro, é verdade. Experimentalmente, né, isso aqui não acontece. Sobra o quê? Ou não seguiu por nenhum caminho, ou seguiu pelos dois ao mesmo tempo. Já vimos que, né, a opção 1 ou 2 é falsa. Nem 1 nem 2 é fácil de ver que é falsa também. É só tapar os dois braços do interferômetro. Nenhum detetor vai apitar. Então, não tem caminho que leve ao detetor. Então, nenhum nem 2 também é falso. Sobra, o fóton foi por 1 e 2. Essa partícula não é bem a bolinha que eu escrevi antes. Bem diferente de uma bolinha que a gente então depois isso parece ser a única solução, mas não é.
verdade, a maioria dos físicos vai dizer para você, não, falta um passo dos dois caminhos, passa pelas duas filas, praticamente tratado de conseguir. Mas, na verdade, o que ele está querendo dizer não é isso. É que não faz sentido falar sobre o caminho do fóton seguiu num experimento em que é possível determinar esse caminho. Se vocês notarem, quando eu não tinha esse ser espelho aqui, o que o detetor media era o caminho do fóton. Se o fóton tomasse esse caminho, ele inevitavelmente chegava aqui. Se tomasse esse, inevitavelmente chegava aqui. Não tinha esse espelho. Então o experimento achava o caminho do fóton. Ao colocar esse segundo ser espelho aqui, eu tornei impossível, a partir das medidas dos detetores, saber qual é o caminho do fóton. Porque mesmo que ele tenha vindo para cá, ele poderia chegar em qualquer uma das duas possibilidades. Então, esse interferômetro não é um experimento capacitado para responder à pergunta qual o caminho do fóton. Então, o que a maioria dos físicos quer dizer quando fala que o fóton seguiu pelos dois caminhos é: não faz sentido falar sobre o caminho que o fóton seguiu, porque o meu experimento não era capaz de determinar esse caminho. Como isso dá muito trabalho de falar e ninguém entende, você fala e seguiu pelos dois caminhos e corta a discussão aí. Só isso que eu quero te perguntar, que diabo isso significa. Mas a abordagem que a gente vai ver surgir pela mecânica quântica é essa. Né? A pergunta qual o caminho do fóton não faz sentido. Isso não faria sentido frente a um aparato que não é aquele interferômetro capaz de dar essa resposta. Isso foi dito bem claramente, praticamente todos os grandes autores do que a gente chama hoje de interpretação de propriedade na mecânica quântica, mas o Heisenberg entre eles. Se alguém quer ser claro sobre o que ele quer dizer sobre as palavras posição de um objeto, o que eu quero dizer com isso, posição desse objeto, eu devo especificar em que experimentos eu pretendo determinar essa posição. Se não especificar esse experimento, a palavra medida de posição, a palavra posição do objeto não faz sentido. Dito de outra maneira, mas Augusto de Borda, totalmente de Heisenberg, o que a gente chama de posição de um objeto microscópico, de um elétron, é o resultado da interação entre esse elétron e um aparelho chamado medidor de posição de elétrons. Para Bohr, medida de algo, a posição de algo, é o resultado de uma interação entre esse algo e um aparelho de medida dessa posição. Se eu tiro o aparelho, não faz sentido falar em posição. Posição é a junção das duas, é o resultado da junção dessas duas coisas. Isso define algumas das nossas ideias, mas parece ser inevitável à luz. Aparentemente, a natureza se comporta diferentemente, dependendo da maneira com que a gente olha para ela. Se eu procuro que caminho o fóton a luz seguir, faço um experimento capaz de revelar isso, eu encontro caminhos seguidos por partículas. Se o meu experimento não é capaz de encontrar esses caminhos, de revelar esses caminhos, eu encontro um resultado que dificilmente pode ser entendido por partículas seguindo caminhos individuais. Do outro lado, é facílimo de entender por coisas que podem seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Ondas. Ondas fazem coisas que partículas não podem fazer. Particular seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Todos vocês estão ouvindo a minha voz. A onda sonora que sai da minha garganta está atingindo vocês. Ao mesmo tempo. Se
se fosse uma partícula de cada vez saindo das cordas vocais, só quem fosse atingido por aquela partícula específica ouviria aquela parte determinada do discurso. Podem seguir. E, se ao seguir esses dois caminhos, elas se recombinarem aqui, tem uma onda que se divide em dois. Essa aqui chega aqui e se divide novamente em dois. Essa aqui também ela chega aqui e se divide novamente em dois. Se aqui a interferência for construtiva e aqui for destrutiva, só esse sujeito vai registrar, mas essa aqui não vai registrar. Quer dizer, então a linha é feita de partículas, é feita de ondas. Nós tínhamos experimento. Gostava que ela não é feita de ondas. É muito fácil. Se a gente quiser estudar um pouco mais em detalhe o que acontece com esses fenômenos de interferência, a gente pode ajustar o comprimento desses braços. Isso pode ser feito de várias maneiras, desde caminhos decimal desse despejo, até colocando obstáculos. Isso não é muito relevante. O que interessa é que é possível mudar o caminho seguido o comprimento do caminho seguido pela luz. Tá? Se eu mudar esse comprimento, eu percebo algo muito interessante. Isso normalmente é um resultado experimental. A probabilidade do detector 1 registrar a chegada de luz vai depender da diferença entre os dois caminhos. É uma coisa do detector 2. Com as duas probabilidades somadas tem que dar 1. Isso aqui vai funcionar. Isso aqui é um cosseno, isso aqui é um seno. Se eu for mudando os comprimentos, a probabilidade dos detectores registrarem isso se revela uma função, isso é um resultado experimental, não é essa diferença aqui. Não é função da soma, é função da diferença. A linha tracejada, né, seria a previsão, né, de seguir um caminho ou outro caminho. É a soma das probabilidades. Isso é 50%, meio por meio. O experimento que eu estava descrevendo até agora era esse aqui. 1 e 0. Corresponderia aos comprimentos iguais. Não é possível para os comprimentos iguais. Corresponderia a qualquer um desses níveis. Desculpa, esses máximos. O interessante, né, é que eu posso até falar em comprimento de onda. Ver quando a diferença de caminhos aumentar um comprimento de onda, tudo começa de novo. E a gente vê aqui mais uma vez como é estranho esse comportamento se eu penso em termos de fótons. Por que um fóton que segue por um braço, que tem um comprimento de 1, terá a sua probabilidade de chegar num certo detector dependendo do caminho que ele não seguiu, o comprimento do caminho que ele não seguiu. Aparece aqui, né? Se o fóton segue por um caminho, como ele sabe o comprimento do outro caminho? Mas ele sabe. E normalmente, né, leva aquela ideia de que seguir os dois caminhos ao mesmo tempo. A ideia é essa que, como eu disse, é mais uma forma de falar do que algo que existe. Esse experimento foi feito aqui os detectores BS inscritos, esse nosso 6P Lucas. Isso realmente acontece. Daqui a luz se comportando como o olho. Daqui o comprimento de onda está lá. Isso pode ser repetido por muito mais do que luz. Coisas que a gente pensava que eram partículas se comportam como ondas. Eu posso fazer isso com nêutrons. Isso aqui é um interferômetro de bola verde, só que em vez de luz eu jogo nêutrons. Aqui, o aparelho.
nesse experimento aqui, em particular, colocaram aqui um certo gás no qual os nêutrons colidiam se passassem por esse caminho 1 aqui de trás. Não colidiriam com esse gás se viessem pelo caminho 2. Aí mudaram a pressão do gás, botaram mais nitrogênio. À medida que a densidade do gás mudava, a probabilidade do nêutron chegar em um dos detentores mudava. Se o elétron seguisse um caminho, como é que ele saberia? Se o elétron seguir por isso aqui, como é que ele poderia saber a densidade do nitrogênio que está aqui? Se o elétron passou por dentro do nitrogênio, como é que ele não sabe? Quem sabe que não tem uma garrafa de nitrogênio igual do outro lado? Já sabe. Então, aqui, a probabilidade de chegar no detetor aqui. Não é só a luz que tem esse comportamento exótico. Nêutrons também. E claro, muito mais que átomos. Não vou descrever cada uma dessas coisas em detalhe, porque é sempre a mesma coisa. Um interferômetro de átomos. Tá? Aqui um interferômetro de elétrons. Tá? Aqui já aparece aquelas, né? Construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo, tudo de uma vez. Não queria te interromper, mas a diferença dos quadros é só o tempo ou a intensidade do feixe de elétrons? É o tempo, é um feixe bem fraquinho, né? Aí tá. ele vai filmando. Tá. Você vê que os elétrons chegam no 1. Né? Cada quadro, esse é um filme. É uma sequência de um filme. Esse elétron está aqui. O elétron se dividiu, se espalhou por aqui, ele chegou intacto, localizado. Outro comentário. Ok. Não fazia sentido falar sobre o caminho do elétron. Volta. Então, imaginar que ele passava pelos dois. E se a gente mudar o experimento e passar a observar o caminho do fora? Como é que a gente poderia fazer isso? Esses caras aqui propuseram algo que aqui está mais simplificado do que eles fizeram. Então, vamos escrever aqui essa figura para a partir do meio. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em esses experimento foi por lado. Vamos pensar em frente. Aí forma um por aqui. Encontra o primeiro semi-espelho. Esse semi-espelho está ligado a uma mola, aquelas molas que antigamente se encontravam dentro de relógio. Você dá na porta, eu sei que você não são da geração que deu porta de relógio, mas perguntem para os avós, já. Ficava torcendo o botãozinho. Precisa ser para os avós, né? Não, para mim pode perguntar, mas poderia ser avô da maioria aqui, então. Enfim, tinha uma mola como essa. Tá? Enrolava ela e, sob tensão, ela se desenrolava e movia os pontinhos. Tá? Mais complicado que isso, enfim, tem uma mola dessa de relógio, uma mola de fluidade. De modo que, quando o fóton passa pelos semi-espelhos, quando o fóton encontra o semi-espelho, duas coisas podem acontecer. A primeira, ele ser refletido. No momento que a luz é refletida, a luz carrega momento, mesmo classicamente, mesmo luz de barra, ela carrega momento. Quantidade de movimento. Então, se essa quantidade de movimento muda, ela foi transferida para o espelho. E como não estava rigidamente ligada a uma mesa, ao ligar essa mola, agora oscilar. Então, se a luz fez isso, esse espelho oscila. Por outro lado, se ela foi transmitida, o estado depois é exatamente igual ao antes, mesmo momento em particular. Então, não tem momento nenhum para ser transferido. Essa mola não vibra. Então, tem aqui um experimento que é capaz de dizer
qual foi o caminho que a luz seguiu. E o que acontece? Desaparece aquele padrão de interferência e reaparece, né, os 50% chegando aqui. Os 50% que chegam aqui. Mentira, é muito caro botar outro vetor aqui, são caros. Mas vai mostrar o que falta aqui. Quem não foi para um, foi para o outro. No momento em que eu faço a detecção do caminho, a interferência acontece. Isso tudo é ridículo. Eu só experimentar. Acho que eu não precisava esse fio aqui é a diferença de caminhos ao como referente, tá? Na verdade, está aqui o resultado experimental. Eles fizeram uma coisa muito interessante. Botaram aquele suporte desse espelho com diferentes massas. Se a massa era zero, ou muito pequena, na verdade, qualquer impacto botaria aquele espelho em movimento. O caminho ficaria facilmente identificado e não a grande interferência. Mas eles foram aumentando a massa daquela alavancazinha, botando a mola e o semi-espelho. Né? À medida que a massa ia aumentando, o padrão de interferência ia se desenvolvendo. Por quê? Porque no limite em que essa massa é muito grande, é como se o semi-espelho tivesse agarrado na mesa. Aí eu não poderia mais distinguir os dois caminhos. Eu devia ter feito isso antes. Se a massa fica muito grande, eu experimento mais não tem antes. O espelho amarrado na mesa. O caminho é outro. Isso aqui mostra como a diferença entre os máximos e mínimos nessa interferência depende da massa. Esses pontinhos são medidos. Não é exatamente do jeito que está escrito naquela figura. É algum. E o mais curioso ainda é o que acontece se eu colocar não o primeiro semi-espelho, mas os dois semi-espelhos sobre essa plataforma. Volta o padrão de interferência. Por quê? Porque o caminho ficou impossível de distinguir novamente. Por que isso? Imagina pegar que caminhos eu poderia fazer para chegar aqui. Esse caminho aqui, não transferir momento para o semi-espelho, para essa plataforma. Ela ficou parada. Aí vem aqui, bate aqui, transferir o momento. Aí ela fica balançando. O outro caminho. Ela fica balançando. Aqui no balanço. Os dois caminhos fazem a plataforma balançar. Eu perdi a capacidade de distinguir o caminho. Perdi. Quer dizer, ganhei de novo a interferência. Ou seja, por algum motivo misterioso, quando eu posso distinguir as duas maneiras de algo acontecer, justamente que algo possa acontecer de duas maneiras diferentes, o mesmo resultado final pode ser obtido por dois caminhos diferentes. Se é impossível distinguir esses dois caminhos, eu tenho coisas que estou acostumado a chamar de fenômenos de interferência. Se é possível distinguir os dois caminhos, se é possível dizer qual deles, se for ou um caminho ou outro, não tem interferência. Isso é uma espécie de resumo desses períodos. A lição, na verdade, não é a lição. Se a gente quiser resumir,
se eu não sei, por princípio, não há nada que me revele os caminhos, em certo sentido, eles seguem os dois. Se eu sei, experimentalmente, se foi esse ou esse, não tem interferência. Não tem interferência, isso é tudo. Eu acabei de notar que eu apaguei o meu relógio. Então não sei como é que ele está. Oi? Tá. A gente pode, acho que, usar esse, na verdade... Bom, tem duas possibilidades. Ou comentários, perguntas e etc. Esperava até que viesse em maior número. Ou a gente avança um pouco. Respondendo uma pergunta, a gente avança um pouco. Já seria a próxima discussão. Algum comentário? Eu tenho um comentário, então. Se a gente faz o interferente Mach-Zehnder com um regime monofotônico, sei lá... Que é do que a gente está falando. Tem como fazer uma diferença muito grande de tempo entre um fóton e outro? Tem. É mais uma questão de tempo que você vai ficar fazendo experimento. Perfeito. Na verdade, veja bem, o fóton leva não um segundo para percorrer o interferômetro. Então, se você quer um fóton de cada vez lá dentro, você está querendo um fóton de cada vez dentro do interferômetro. Uma fonte que te coloque 10 a 8 fótons por segundo, que é a fóton que ela estava abaixo, né? Tá ótimo. Né? Ok, então, continuando o raciocínio, então. Então, se eu fizer imagina que eu boto, sei lá, 5 minutos entre um fóton e outro. Eu vou ter figura de interferência lá igual. Tá? Nesse caso, eu não posso dizer que um fóton interfere com o outro. Não, em nenhum dos casos. O fóton interfere com ele mesmo. Na verdade, isso é uma frase célebre do livro do Dirac, que foi um livro do Dirac publicado pela primeira vez em 1930. O fóton saiu ainda. Não, tem dois fótons. Ele interfere consigo próprio, quer dizer, o fantasma que seguiu um caminho interfere com o fantasma que seguiu outro caminho. Na verdade, tentar criar uma imagem mental disso é quase uma armadilha. Eu sei que a gente não consegue fugir dessas tentativas, é instrutivo. Mas é um perigo se deixar enganar por elas. A gente não tem meios de visualizar essas coisas. Como a gente vai ver, a própria ideia de que é real está se desvanecendo. Não parece agora. Vai ficar mais evidente. Você faz uma imagem de algo que você quer assistir. Na verdade, aí você tem que usar a interpretação ondulatória daí, né? Seria O que é a interpretação ondulatória? Se ele fosse uma onda, conseguiria descrever a interferência. Isso Se eu interpretasse por uma partícula, não. Né? Mas mas quando você usa um, quando você usa o outro? Tá. Essa é o dilema que a velha teoria quântica, né? A teoria quântica que vinha antes que se deparava. Né? Às vezes é onda, às vezes é partícula. Né? Segunda, quarta e sexta é onda. Terça, quinta e sábado é partícula. Não tem descanso. Mas ok, mas dá para fazer uma coisa que tem uma consistência lógica um pouco melhor que essa, né? Que é, você está dando a resposta que está no livro, estou criticando o que você disse, mas não é uma resposta. Não é a resposta da mecânica quântica. É o dilema da velha teoria quântica. Vamos encontrar, a velha teoria quântica era cheia dessas contraposições, né? Às vezes é onda, às vezes é partícula. O átomo de Bohr. No átomo de Bohr, você usava a mecânica clássica para descrever a órbita, calcular o raio, a velocidade. Aí, depois de usar a mecânica clássica para descrever o raio, a velocidade da órbita do elétron, dizer, a mecânica clássica não vale mais. O momento angular é quantizado. E depois de usar a lei de Coulomb para calcular a força entre o elétron e o próton, você dizia, o eletromagnetismo não vale mais, porque, apesar de estar acelerado, o elétron não emite radiação. Como é que você cria algo consistente?
né? É que a questão que não fica bem claro, que você tem uma partícula que apresenta padrões de interferência, como tu falasse com ela mesma, né? Então, é uma coisa bem subjetiva. Então, aquela pergunta, é onda ou é partícula, não é uma pergunta que cabe, entende? Essa é a questão que eu ia falar. A gente pode interpretar como uma... O que a gente vai discutir é como esses princípios são. Como formular essas questões de uma maneira coerente e ter uma resposta lógica. Não apenas lógica, mas matemática. Né? Específico da lógica. Né? Encontrar um algoritmo para encontrar essas respostas. De modo que a gente escape dessas ambiguidades. Sem precisar dizer que é uma onda ou é uma partícula. Na verdade, é óbvio que não é nenhuma Não é das duas nenhum nem coisas. outro. É óbvio que a gente está numa posição antropocêntrica, né? No fundo, a gente critica, né? Os antigos, a Terra é o centro do universo, né? A gente, ao querer que o mundo microscópico se comporte como o mundo macroscópico, a gente está dando uma importância, como estamos vendo, indevida a esse mundo macroscópico. A gente acha que ele se estende além do que nós já testamos. Acho que é uma questão que o Heisenberg aborda bastante ali também nos trabalhos dele, que é essa questão do que é a realidade, essa questão da subjetividade. Isso é essa questão do que é realidade é consequência do que veio aqui. Mas é uma consequência lógica, não é uma especulação. A gente vai chegar a isso, né? Mais à frente. Nesse contexto, como é que você introduz o princípio de De Broglie? Ele seria uma consequência disso tudo que a gente vai discutir. Na verdade, naquele resumo que eu mostrei no início, de umas partes em cinza, a última delas é o princípio de De Broglie, a última, não a primeira. Essa dificuldade me parece que é um excelente exemplo do que o Thomas Kuhn chamou de incomensurabilidade de paradigma. Ele tenta usar uma linguagem no lugar errado e aí só dá problema. Né? Tem certas coisas em inglês que tu não consegue dizer em português. As linguagens, elas são... Tem coisas que tu não consegue dizer em português. E vice-versa, mesmo, né? Agora, o que me doeu mesmo aqui foi tu tem duas maneiras de descrever, digamos assim. Em situação, tu tem comportamento ondulatório, que seria o equivalente na física clássica ondulatório. No outro, tu tem o comportamento que seria na física clássica de partícula, e eles estão, aparece um, aparece outro. Agora, o que é complicado é quando a massa vai aumentando e parece que vai desaparecendo um comportamento e aparecendo outro. Aí eu acho que até a quântica tem problemas, porque tu está superpondo comportamentos. Quando tu usa um ou outro. A mecânica quântica. Bom, então mais uma vez é a nossa linguagem que não está... Está usando uma linguagem clássica para descrever um fenômeno quântico. Tem termos apropriados para descrever isso aí. A nossa linguagem foi desenvolvida, mesmo a linguagem sofisticada dos físicos clássicos, foi desenvolvida, partícula era uma pedrinha bem pequenininha, né? Onda era algo que a gente vê na superfície de um lago, né? Extrapola para som, etc. Essa linguagem é inapropriada. Não são categorias aplicáveis a esses experimentos. Aí, qual é a linguagem? Se você quer usar termos coloquiais, aí vai ser hoje é onda, não é partícula. Isso é a tentativa de desespero quando você tenta se comunicar com palavras. Se a gente quisesse comunicar com a matemática, que eu repito, nem é tão complicado como a gente pensa, vou mostrar isso. A gente não consegue fugir desse dilema semântico. Quando tem os dois braços do interferômetro, não tem como localizar o fóton. Okay. Não tem como Agora, saber. isso. Quando agora a questão do fóton caminhando, indo em direção aos dois braços, você pode falar da localização do fóton? Não tem nada que desvie do caminho. Isso eu estou, de novo, criando imagens que talvez você
que seja apropriada. Mas não tendo nada que tem um laser apontando para um semi-espelho. É razoável você dizer que a luz saiu do laser e chegou no semi-espelho. Se você quiser ser muito purista, ou seja, ela tem uma infinidade de caminhos que ela pode seguir saindo do laser e chegando no semi-espelho. Isso é verdade. Tá? Existe uma maneira de formalizar esses mesmos princípios feita pelo Feynman, que é baseada na ideia de que um objeto vai viajar para ver por todos os caminhos que você possa imaginar. No nosso caso aqui, isso não nos ajudaria. Né? Só ia complicar uma discussão que, acho que vocês já viram, já é suficientemente esquisita para que elementos não essenciais entrem nela. Mas, no fundo, você tem razão. Tá? O próprio caminho de entrada é ali. Né? Mas, vamos reconhecer essa ambiguidade num caso em que ela só tem duas possibilidades. Depois a gente estende isso. Fica mais fácil dar o segundo passo se a gente entendeu bem o primeiro. Mas você tem razão. Formalmente, o fóton que saiu do laser e chegou no primeiro semi-espelho, por exemplo, não seguiu o caminho que eu desenhei. Pode ter feito qualquer coisa, desde que ele chegasse lá. O resultado ali seria o mesmo de ter seguido o único caminho. Isso é uma mentira construtiva.